Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos, a mais uma aula de Direito Administrativo, reta final de preparação para o CFO. Então a gente precisa avançar o máximo possível nos assuntos que faltam. Então segue aí, turma, na última aula estava falando, sejam bem-vindos, Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, agora a aula de Direito Administrativo. Estávamos falando na última aula de agentes públicos, e aí nós falamos da classificação dos agentes públicos e também do que é um cargo público. Se você for relembrar a última aula, você vai ver que a gente parou nesse ponto aqui, então retoma aí o teu materialzinho. Vou fazer essa questão só para a gente relembrar, galera, presta atenção. Olha essa questão aqui, caiu no INSS, diz assim, ó, servidor público estável, olha, perderá o seu cargo de provimento efetivo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa ou procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Essa questão ela está certa, porque, vamos relembrar, galera, cargo de provimento efetivo é aquele que necessita concurso público, E aí, quando o servidor ocupante de um cargo de provimento efetivo, ele adquire estabilidade após o estágio probatório, ele só pode perder o cargo nessas três situações. Lembrando que o único agente público que adquire estabilidade é o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, que é isso que você vai ser quando prestar o concurso público, perfeito? Então, o ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não necessita de concurso público, mas também não adquire estabilidade, pois ele serve para direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Isso daí a gente viu na última aula. Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, bora seguir aqui, olha, presta atenção. Tem uma espécie de cargo chamado cargo vitalício, O cargo vitalício, a única hipótese, olha aqui, ó, de perda é por meio de processo judicial com decisão com trânsito em julgado. Alguns ocupantes na estrutura da administração brasileira que ocupam cargo vitalício. Quais são? Olha aqui, ó, magistrados, Magistrados, juízes, desembargadores, ministros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, procuradores, promotores e membros do Tribunal de Contas. Professor, é vitalício, quer dizer que para sempre, até ele morrer? Não. É vitalício porque quando esse cargo é ocupado por alguém, por ele ser vitalício, a única forma de perder é como com sentença judicial transitada e julgado. Perceberam que é mais restrito a perda do cargo, por isso que ele é considerado vitalício. Galera, segue aqui, ó. E aí nós temos o cargo em comissão, destinado às funções de direção, chefia e assessoramento. Presta atenção. Qual é a ideia? Cargo em comissão também é ocupado por um servidor público, só que ele é um cargo criado por lei que serve para direção, chefia e assessoramento. E aí eles são de livre nomeação e exoneração, galera. A autoridade que nomeia quem quiser, e a autoridade que pode nomear também pode exonerar no momento que quiser. Por isso que esse cargo ele é de vínculo precário, ele não depende de concurso público. Olha aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Vínculo precário pode ser exonerado ad nutum a juízo da autoridade nomeante. Galera, quem ocupa cargo de comissão pode ser exonerado a qualquer momento. Por isso que o vínculo é precário. O servidor ocupante de cargo efetivo, o vínculo não é precário, turma. Sabe por quê? Porque a tendência é ele permanecer. A tendência é de permanência. O ocupante de cargo de comissão não. Ele pode permanecer a juízo da autoridade competente. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo. Isso está lá no texto constitucional. E aí, presta atenção, olha. Olha essa diferença aqui, turma. Bora seguir um pouquinho rápido. Cargo em comissão, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Claro, desde que cumpra os requisitos do cargo que a lei prevê. Tranquilo, O que a lei vai falar e a Constituição vai falar é que esse cargo ele tem que ser ocupado também por servidores de carreira em percentuais previstos na lei. Tem um negócio chamado função de confiança. Olha aqui, ó. Função de confiança. Ela é exclusiva de servidores de cargo efetivo. Eu quero que você saiba isso daqui, a diferença entre cargo, comissão e função de confiança. Ambos servem para direção, chefia e assessoramento. Tá vendo aí, ó? Direção, chefia e assessoramento. Só que as funções de confiança, elas servem exclusivamente para servidores de cargo efetivo. Somente servidor de cargo efetivo é que pode ocupar uma função de confiança.
Se eu, por exemplo, não tenho vínculo com a administração pública, eu não posso ocupar uma função de confiança, eu tenho que ser ocupante de um cargo de provimento efetivo. Já os cargos em comissão, eles são ocupados, eles podem ser ocupados por qualquer pessoa, turma, qualquer uma. Basta cumprir os requisitos da lei, basta que a autoridade queira nomear. Só que a própria Constituição vai falar que os servidores de carreira ocuparão um percentual desse tipo de cargo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Só para vocês terem uma ideia, olha o que está escrito no texto constitucional. É vedada. Quando você vê essa palavra vedada, você sabe que é proibido, né? É proibido, professor. É proibido. É proibido, turma. É proibido. O que é proibido? Olha, a incorporação de vantagens de caráter temporário vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. Galera, esse tipo de remuneração, em virtude do desenvolvimento de cargo em comissão e função de confiança, ele é transitório pelo exercício do cargo, pelo exercício da função. O que a Constituição está falando aqui, ó, ela está falando o seguinte, galera, se eu for exonerado de um cargo e se eu for exonerado da função, eu não incorporo aquele valor na minha remuneração do cargo efetivo. Porque esse tipo de função e cargo, ele é pro labore. Como assim, professor? Ele é pro labore porque ele é pelo desenvolvimento do trabalho. Se eu não estou desenvolvimento do trabalho, direção, chefia, assessoramento, eu não posso receber, não posso incorporar. Isso é vedado pelo texto constitucional, inclusive por uma emenda de 2019. Segue aqui, olha aqui, ó. Olha essa questão, olha. As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E agora, isso daqui está certo? Você que viu agora há pouco comigo, para que serve uma função de confiança e um cargo em comissão? Me fala aí, se essa questão está certa ou está errada. Funções de confiança e cargo em comissão destinam-se apenas, olha, as atribuições de direção, chefia e assessoramento, daqui tá certo, turma, certíssimo. Essa é a característica da função de confiança e do cargo em comissão. Serve para direção, chefia e assessoramento. Qualquer questão de prova, por exemplo, que fale que exclusivamente para chefia, exclusivamente para assessoramento, tá errado, porque são essas três funções que um cargo em comissão e uma função de confiança se destinam. Olha aqui, ó. Fechamos cargo público. Agora a gente vai falar de emprego público. Turma, cargo, emprego e função. Qual é a diferença? O emprego público também é um posto de trabalho. Sabia disso? É um posto de trabalho. Só que presta atenção, são exercidos por pessoas que se sujeitam às regras da CLT. CLT é Consolidação das Leis do Trabalho. Alguns de vocês que estão assistindo, com certeza, se trabalham numa empresa privada, vocês sabem o que é a CLT, que é o regime jurídico de direito privado que disciplina a relação trabalhista. Essas pessoas que são regidas pela CLT, olha, elas são empregados, porque é a CLT que determina os direitos e vantagens. Só que presta atenção, elas estão trabalhando no âmbito da administração pública, então elas são públicos, são empregados públicos, justamente porque elas são regidas pela CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, mas estão no âmbito da administração pública. Professor, é possível isso? É possível que alguém esteja trabalhando na administração pública e tenha um emprego? É, um empregado público, né? Eles trabalham onde, professor? Eles trabalham nas entidades da administração indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado. Só que você pode pensar assim, turma, para ser empregado precisa de concurso público? Numa empresa privada, não. Mas como a gente está falando de administração pública, olha aqui, administração pública, é necessário o quê? Concurso público. Então, presta atenção. Para ocupar cargo e emprego público é necessário concurso público. Você pensa assim, quando as pessoas falam, poxa, eu sou concursado. Isso diz alguma coisa se a pessoa está ocupando um cargo ou emprego? Não sei. Por quê? Porque tanto para ocupar cargo público efetivo, quanto emprego público, é o quê? Necessário concurso público. Presta atenção, nós temos aqui essa questão, olha aqui, ó. A admissão em regime de emprego público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, com vínculo de natureza contratual, visto que se materializa por meio de contrato de trabalho. Trouxe essa questão justamente para explicar para você o que é um emprego público.
Tudo que está descrito aqui, ó, tudo que está descrito aqui é o quê? Relacionado a emprego público. Tranquilo? Presta atenção. A admissão em regime de emprego público exige aprovação prévia em concurso público, correto, de provas ou de provas e títulos, com vínculo de natureza contratual. Contratual, galera, quem faz contrato de trabalho é empregado público. Contrato de, deixa eu colocar direito isso daqui, ó, trabalho é empregado público, visto que se materializa por meio de contrato de trabalho. E aqui uma pergunta, professor, já tem uma data para o nosso primeiro simulado? Fica ligado que está chegando o primeiro simulado, tanto para o bombeiro quanto para a PM. Então, já nas redes sociais do desafio, a gente vai ter essa divulgação. Então, presta atenção lá nas redes sociais, Meu Desafio EAD. Tranquilo? Isso daqui tá certo, galera. Segue aí, ó. E aí nós temos a diferença entre cargo público e emprego público. Ei, se vier uma questão na tua prova sobre a diferença entre cargo público e emprego público, lembra desse quadro. Presta atenção. Olha aqui, ó. Nós temos cargo público. Ó. São os servidores públicos, sim ou não? Servidores públicos, eles ocupam o quê? Cargo público. Cargo público. Lembra disso? Tranquilo. Os servidores, eles são regidos por um estatuto funcional. Por isso que eles são chamados de servidores estatutários. E esse estatuto funcional, ele é uma lei, né? Olha, eles pertencem à administração pública, as normas são de direito público, é uma lei, né? E tem garantias como estabilidade. Já os empregados públicos, olha, eles são regidos pela CLT, por isso que eles são chamados de seletistas, servidores seletistas, normas de direito privado, que é a CLT, e eles têm direito como o FGTS. Se eu perguntar a vocês, no caso de cargos tem data de validade, são prescritos ou pode ser renovado? Presta atenção. Cargo público, emprego público, não tem data de validade. Um contrato de trabalho na administração pública pode ter uma validade, como assim? Pode ter um prazo, porque contrato geralmente tem prazo. Só que os empregados públicos, geralmente eles fecham um contrato com a administração após aprovação em concurso público por tempo indeterminado. O servidor efetivo não tem prazo, a tendência dele é permanecer no cargo desde que ele cumpra os requisitos legais até eventual aposentadoria, pedido de exoneração, né, até a morte dele, enfim. Mas a situação de cargo ou emprego, a tendência é o que é continuar. Então, quem tem emprego público não tem estabilidade? Corretíssimo, galera, não tem estabilidade. Professor, e o que significa? Vou clarear a mente de vocês para tirar um monte de coisa da cabeça de vocês. Porque você pensa assim, pô, então não é legal porque não tem estabilidade. Qual é a diferença da estabilidade para não ter estabilidade? Praticamente nenhuma, sabe por quê? Porque quem é empregado público trabalha normalmente desenvolvendo sua atividade e não é pelo fato de não ter estabilidade que vai deixar de trabalhar e vai deixar de seguir a sua vida se trabalhar direito. Qual é a diferença? É que o servidor estável só pode perder o cargo naquelas 3 situações. Agora, um empregado público, ele pode ser desligado do emprego público em demais situações, inclusive a CLT, ela prevê outras situações. Só que eu pergunto para vocês, a gente não está falando de administração pública? Estamos. Se estamos falando de administração pública, não é qualquer coisa que vai desligar um servidor. Precisa ser motivado, precisa haver todo um processo administrativo necessário, precisa ter a motivação dessa ação. É diferente, por exemplo, de uma empresa privada em que o dono, a hora que ele quiser demitir, ele demite, porque a empresa é dele. Como a gente fala de administração pública, mesmo quem seja empregado público, ele tem a tendência de permanecer para desenvolver atividade administrativa, entendemos? Por exemplo, se vocês derem uma olhada, quem são essas entidades da administração indireta que trabalham empregados? Por exemplo, a EBSER, ali o Hospital Universitário, há concurso público para ocupar, para ser servidor dali? Mas o servidor dali é um servidor seletista que ocupa emprego público. Isso significa que ele vai seguir as leis previstas na legislação trabalhista, né? Mas o servidor que trabalha lá, ele não continua trabalhando? Se ele trabalha direito, não é pelo fato dele não adquirir estabilidade. Por exemplo, quem trabalha no Correio também ocupa um emprego público, quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, quem trabalha na Petrobras, todos ocupam empregos públicos.
a tendência sempre é continuar a se trabalhar direito. Então, presta atenção. O único agente público que adquire estabilidade é quem é o servidor ocupante de cargo efetivo. Se perguntar na prova de vocês, professor, quando um empregado público vai adquirir estabilidade? Nunca. Perfeito? Porque não tem isso na CLT. Não tem isso na consolidação das leis do trabalho. Como não tem, né, não é garantido a ele esse direito, porque a gente tem que olhar na legislação trabalhista, ver se tem, se não tiver, né? Se não tiver, esse servidor não tem direito. Com certeza não tem estabilidade, porque a CLT não prevê isso. Agora, os servidores efetivos, por força do texto condicional, eles têm direito à estabilidade, quando ele ocupa um cargo de provimento efetivo. Tranquilo? Tranquilo, galera. Pega essa diferença aqui, pega essa diferença que isso vai cair em prova. Tanto que olha essa questão aqui, ó. Olha aqui, ó. Os servidores estatutários estão sujeitos ao regime estatutário, enquanto os empregados públicos são contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupam um emprego público. Isso daqui tá certo, porque é isso mesmo. Servidor estatutário, o famoso servidor público, está sujeito ao regime estatutário. E esse regime estatutário ele é uma lei, né? Uma lei de cada ente federativo. Por exemplo, o município de Macapá tem a sua, o município de Santana tem a sua, o estado da Amapá tem a sua, a União tem a sua lei, né? Por exemplo, os servidores do Ministério Público têm a sua lei, né? Tem a sua lei específica ali. Esses são servidores estatutários, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar no Estatuto do Magistério? O Estatuto do Magistério nada mais é do que uma lei que disciplina a carreira do magistério, dos ocupantes, dos profissionais da educação. Esses servidores eles são estatutários, servidores públicos, porque eles ocupam um cargo de provimento efetivo em que a relação deles com a administração pública é regida por uma lei. Olha aqui, e os empregados? São contratados sob regime da legislação trabalhista, a CLT, e ocupam emprego público. Perfeito, professor? Entendi. Entendi. Olha essa daqui, ó. Olha essa questão. Letra A diz assim, ó. A denominação agentes públicos engloba de forma genérica os sujeitos que exercem necessariamente de forma remunerada mandato, cargo, emprego ou função das entidades públicas por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura. Está errado o necessariamente. Galera, nós vimos no conceito de agente público que agente público é todo aquele que, de maneira profissional, tem uma vinculação com o Estado. Não vimos isso? Não importa se é de maneira temporária, não importa se é de maneira remunerada ou não, se é de maneira permanente. Por exemplo, os ocupantes de cargo ou emprego público, eles são agentes públicos. Eles têm uma relação profissional, um vínculo profissional com o Estado. Tem ou não tem? Tem. Só que eu pergunto para vocês, é de maneira temporária? Não, é de maneira permanente. É remunerada ou não remunerada? É remunerada. Agora, um mesário, um jurado, aquele agente necessário, aquele contratado de maneira temporária, ele não tem também uma relação profissional? O voluntário, o estagiário, querendo ou não, há uma relação profissional, então ele é um agente público. Não importa se é remunerado ou não. Então, letra A está errada. Letra B diz assim, ó. Emprego público é o agente público seletista aprovado em concurso público, cuja carteira de trabalho deve ser assinada. Correta a letra B. Por quê, professor? Carteira de trabalho é assinada? Claro, é emprego. Todo emprego que se preze tem que ter a carteira assinada, perfeito? Isso está lá na CLT. Firma-se um contrato de trabalho. Então, o empregado, se vocês pode perguntar, galera, para a galera que trabalha lá na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Ei, mostra a sua carteira de trabalho. Você vai ver que a carteira ela é assinada. O servidor efetivo não assina a carteira. Por quê? Porque ele não tem emprego. Pô. Ele ocupa um cargo público. E ele é investido num cargo público através da posse, né? No momento que ele toma posse, ele vira um agente público, um servidor público efetivo. E aí, professor, ele não precisa ter um contrato? Não. Ele já é permanentemente um servidor e aí ele vai olhar na lei para saber o que ele tem que fazer, né? Agora, o empregado não. Ele vira um agente público no momento em que ele assina o seu contrato de trabalho. Toma posse, assina o seu contrato de trabalho, ele passa a ser um empregado público. Tranquilo? Olha aqui, ó. Letra C diz assim, ó. Pessoa designada para atuação como jurado no tribunal do júri é considerada agente público, classificada como agente delegado? Não, galera. Agente delegado não.
é agente o quê? Honorífico. Jurado é agente honorífico, né? Por isso que está errado. Mas ele é um agente público, ele é, mesmo não sendo remunerado. D, diz assim, ó, os cargos em comissão, também chamado de cargo de confiança, de acordo com a Constituição Federal, só podem ser contratados para as funções de direção. Errado. Por quê, professor? Direção, chefia e assessoramento, né? Direção, chefia e assessoramento. Viram que a questão está restringindo só a direção? Bora ver a última. Denomina-se cargo público o conjunto de atribuições e responsabilidades que são previstas na estrutura organizacional que devem ser exercidas por empregado público. Olha aqui, ó. Olha aqui, empregado público. Cargo público tem que ser exercida por empregado público, tá certo isso? Isso está errado, errado. Porque cargo público tem que ser exercido por servidor. Servidor público, galera. Servidor público. Não é frescura, não, a gente saber esses termos técnicos. Tranquilo? Tranquilo, professor. Para a gente fechar o nosso editalzinho, função pública. Galera, função pública, eu sempre resumo assim. Para você descobrir o que é uma função pública, você tem que saber o que é um cargo, o que é um emprego. Se não for um cargo ou emprego, pode ter certeza que é uma função. Por exemplo, quer saber? O jurado, ele ocupa um cargo, um emprego ou uma função? Primeira coisa que você tem que se fazer para saber se é um cargo ou emprego, foi necessário concurso público para ser jurado? Não. Se não foi necessário, então ele não ocupa um cargo nem um emprego. E claro que a gente teria os outros requisitos. Mas presta atenção, o critério para determinar a função pública é residual. Residual é o que sobra, tudo que não for cargo e tudo que não for emprego é função pública. Olha aqui, ó. Os agentes que não ocuparem cargo ou emprego, mas que desempenham atividades em regime de vínculo ao poder público, são classificados como ocupante de função pública. Olha o que disse o Eli Lopes Meirelles. Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. Professor, não entendi. Não entendi. Olha aqui, olha aqui. Vocês sabiam que todo cargo tem uma função pública? Como assim, professor? Quando você for servidor ou militar do bombeiro, da PM, do Ministério Público, seja lá onde você for aprovado, você vai perceber que você vai ocupar ou um emprego público, se você trabalhar lá na administração indireta, ou um cargo público, perfeito? Como você ocupa um cargo, você desenvolve uma função pública, entenderam? Todo cargo ele tem uma função, todo cargo e todo emprego tem uma função, entenderam? Olha aqui, ó, todo cargo e todo emprego ele tem uma função, mas presta atenção, nem toda função, olha, nem toda função é o quê? É um cargo. Nem toda função é um cargo. Há funções que não são cargo e não são emprego, mas todo emprego e todo cargo, ele é uma função. Olha aqui, ó. E aí tem um tipo de agente público que ocupa uma função pública chamado agente temporário, galera. Ei, presta atenção, não confunde esse agente temporário, aquele que firma de maneira temporária um vínculo com a administração pública, com um contrato de trabalho. Por quê, professor? Porque só tem contrato quem tem emprego. Quem tem função pública temporária não tem emprego. Ele ocupa uma função pública temporária, entenderam? São os famosos agentes temporários. Certamente você já viu professores que são o quê? Contratados por tempo determinado para a administração pública. São ou não são? Sem concurso público. Fizeram um processo seletivo simplificado, foram contratados porque está faltando professor. Porque tem um de férias, tem um que está doente, tem outro que está aposentado, licença-prêmio, está faltando professor. E aí não tem concurso, aí chama o professor de maneira temporária. Ele tem um contrato de trabalho, a galera fala muito errado isso daqui, ó. Ah, fulano é professor do contrato. Ei, você que vai fazer prova de direito administrativo, saiba que este professor, ele não tem um contrato. Professor, mas eu vi ele assinar, ele assinou alguma coisa. Ele não assinou um contrato de trabalho. Por quê, professor? Só tem contrato quem é regido pela CLT. E o professor, esse contratado de maneira temporária, ele não é regido pela CLT. Ele é regido por uma lei específica de cada ente federativo. Olha o que está aqui, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. A contratação por tempo determinado são dos agentes temporários. Só que você tem que decorar o seguinte, presta atenção, olha. Para que serve um agente temporário, turma? A Constituição ela permite a contratação temporária. Olha,
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Presta atenção, é uma necessidade e ela é temporária e ela é de excepcional interesse público. Pergunto para vocês, a falta de professor não é uma necessidade temporária? Não é de excepcional interesse público que haja um professor em sala para dar aula para os alunos? É ou não é necessário? É necessário. E aí, como essa necessidade excepcional, pode a administração pública, se tiver uma lei autorizando, o quê? Contratar um agente temporário para suprir essa carência. Isso vale para qualquer função, né, pública, desde que a lei autorize. Por exemplo, área da saúde, é possível? É possível. Por exemplo, vocês lembram quando há surtos de epidemias, a administração pública não dá tempo de realizar um concurso público e não tem pessoal suficiente, ela pode contratar de maneira temporária agentes comunitários de saúde, né? Aqueles agentes da família para visitar as casas de maneira temporária. Por exemplo, na época do censo feito pelo IBGE, o IBGE também contrata agentes temporários. Sabe qual é a ideia? Essa necessidade ela é temporária, ela vai passar. E aí, como necessita só naquele momento, a administração pública fica autorizada a contratar de maneira temporária. Mas presta atenção, essa galera não firma contrato de trabalho. Eles são regidas por uma lei específica do ente federativo. E aquilo que essas pessoas assinam não é contrato, galera, é um instrumento público de direito público previsto em lei que autoriza a contratação temporária. Aí eu pergunto para você, para ser um agente temporário, necessita concurso público? Não necessita, galera. Geralmente se faz isso por PSS. O que é PSS? Processo Seletivo Simplificado. Não se pensem que só porque deu uma prova é concurso público, porque o concurso público ele só é exigido para cargo e emprego. Uma função pública temporária não é exigido concurso público. Se você viu alguém fazer prova, por exemplo, o IBGE tem prova, tem ou não tem? Ele tem uma etapa de seleção, tem como eu posso falar? Uma prova de seleção. Mas essa prova de seleção é concurso público? Não, é um processo seletivo. Pode olhar lá no edital que está escrito mesmo assim. Porque justamente para diferenciar o ocupante de cargo e emprego público do ocupante de função pública temporária. São os agentes temporários. Isso é uma função pública, galera. Tem que saber. Essa galera aqui ocupa emprego. Por exemplo, aquele professor contratado temporariamente, ele ocupa um emprego público? Não. Ele ocupa um cargo público? Não. Por quê? Porque ele não fez concurso público. Ele ocupa o quê? Uma função pública temporária. E o fundamento é necessidade temporária de excepcional interesse público. Tanto que, presta atenção nisso daqui. Isso daqui é um pouquinho aprofundado, mas é necessário falar para vocês. Quem é empregado, quando tem um problema com seu empregador, vai lá na Justiça do Trabalho reclamar, sim ou não? Agora, esse agente público temporário, como o professor, quando a administração, por exemplo, não está pagando ele, onde é que ele vai? Ele vai na Justiça Comum. É a Justiça Comum, não é a Justiça Trabalhista. Isso é mais uma prova que não adquire o quê? Não é regido por um contrato de trabalho. Porque só quem tem contrato é empregado, turma. É a Justiça Comum que julga a causa entre a administração e os contratados temporários. Perfeito? Tranquilo? Presta atenção. E aí ficou mais claro isso daqui, né? Ficou mais claro isso daqui agora, não ficou? Olha, nós temos a função pública, e aí todo o emprego e todo o cargo é uma função pública, e para ocupar cargo e emprego é necessário o quê? Concurso público. Tranquilo? Agora, os agentes temporários, eles ocupam cargo? Não. Eles ocupam emprego? Não. Eles ocupam uma função pública temporária. Tranquilo? Ei, o essencial para a prova, para você saber, função, cargo, emprego, você já tem. Não dá para errar. Agora a gente vai ver o que, galera? A gente vai ver uma questão aqui, ó. Olha essa questão da FCC, turma. Essa questão da FCC é maravilhosa para a gente treinar e ela é super recente para sua prova. Olha como a FCC aborda esse tema, cargo, emprego e função. Diz assim, ó, a admissão de agentes públicos, olha aqui, ó, a FCC, inclusive, ela usa o termo correto. Agentes públicos, que é gênero, que engloba todo mundo que esteja com um vínculo profissional com a administração pública. Todo mundo, todo mundo. Olha a letra A, diz assim, ó, o princípio da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargos, empregos e funções de confiança, presta atenção, para a admissão dos agentes públicos, a administração pública deve observar
princípio da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargo, tudo bem. Cargo público, principalmente o cargo efetivo. Isso aqui não está errado. Cargo público, sim. Emprego público, sim, também. Também, emprego público. Agora, função de confiança não, Tom. Por que, professor, não? Porque função de confiança, ela é para direção, chefia e assessoramento, e ela é de livre nomeação e exoneração pela autoridade. A autoridade nomeia a função de confiança no momento que ela quiser e exonera no momento que ela quiser. Qual é a diferença, professor? A diferença é que a função de confiança só pode ser ocupada por um servidor efetivo. Então a letra A está errada, perfeito? Porque não é obrigatório o concurso público para ocupar função de confiança. B. Obrigatoriedade do concurso público de provas e títulos para a seleção de servidores efetivos, dispensando o procedimento para a contratação de empregados, errado. Por quê, professor? Está errado. Porque é tanto obrigatório para servidor efetivo quanto para empregados. Aqui diz assim, ó, dispensando. Não, eu sempre brinco assim, cara. Se você for trabalhar na Caixa Econômica, você vai ocupar um emprego público, sim ou não? Mas como é que você entra para trabalhar na Caixa Econômica com esse emprego público? Você tem que fazer concurso público. Não pode chegar lá e toma, tá aqui meu currículo, me contrata. Como você chegaria, por exemplo, no Banco Santander. O Banco do Brasil é a mesma coisa, tem concurso público. Tem ou não tem? Tem, galera. Inclusive, de vez em quando sai esses concursos públicos por aí. Tranquilo? Então é obrigatório, tanto para cargo quanto para emprego. C, diz assim, ó. Obrigatoriedade da realização do concurso público para a seleção de servidores efetivos e empregados públicos, não sendo obrigatório para o provimento de cargos em comissão e designação para funções de confiança. Agora nós temos uma resposta correta. A letra C é a nossa resposta, porque ela traz perfeitamente quando o concurso público é obrigatório e quando o concurso público ele não é obrigatório. Quando é que ele é obrigatório, o concurso público, turma? Seleção de servidores efetivos e empregados públicos. Isso é obrigatório. E quando ele não é obrigatório? A questão diz, olha aqui, ó. Não sendo obrigatório para provimento de cargos em comissão e designações para funções de confiança, porque elas são de livre nomeação e exoneração. Perfeito? Tranquilo? Letra C. Deu para entender? Olha aqui, ó. Olha a letra D, diz assim, ó. O regime estatutário para provimento de cargos efetivos e empregos em comissão, pare bem aqui. Regime estatutário, presta atenção, ele é para cargos efetivos. Mas ele é para empregos? Não. E outra, nem existe emprego em comissão, né? Mas ele não é para emprego. O servidor efetivo, ele é um servidor estatutário. O empregado público é um servidor seletista. Então, o regime estatutário não é para emprego público, não. Emprego público, regime seletista. Letra E. Olha o que diz a letra E. O regime estatutário para servidores efetivos, ok. O regime seletista para os contratados de emprego público, cargo em comissão e função de confiança, é errado, galera. Porque o regime seletista, esse daqui, ó, regime seletista, ele só é para empregado público. Não é para cargo em comissão e não é para função de confiança. Por quê, professor? O ocupante de cargo, olha o nome, cargo em comissão, ele é um servidor público. Ele é um servidor estatutário. Mas qual é a diferença dele para o servidor estatutário que é efetivo? É que o cargo em comissão ele serve para direção, chefia e assessoramento e o efetivo ele faz concurso público, pode adquirir estabilidade. Mas ambos são servidores porque são regidos pelo mesmo estatuto funcional. E essa questão ela é maravilhosa para a gente revisar. Você tem que ver essa questão como a FCC está te cobrando cargo, emprego e função, perfeito? Essa questão aqui ela é boa demais. Você fica ligado nela. Mais uma, olha aqui, ó. Vou fazer essa daqui para a gente fechar a aula de hoje, né? E aí a gente termina esse assunto, cargo, emprego e função, tranquilo? Olha aqui, IBAD 2025. Durante um processo seletivo para contratação temporária, um candidato perguntou à comissão organizadora se o vínculo resultante seria de cargo público, emprego público ou função pública. Cara, você já sabe essa resposta. Se é um processo seletivo para contratação temporária, o que essa pessoa vai ocupar? Um cargo público, um emprego público ou uma função pública? Vai ocupar uma função pública. Por quê, professor? Porque para ocupar cargo e emprego é necessário concurso público. Olha aqui, o coordenador explicou que a contratação seria feita por tempo determinado, ó, tempo determinado,
Hoje, professor, se é tempo determinado, não é cargo público, não é emprego público. É, porque cargo público e emprego público são contratados para permanecer. O vínculo é permanente. É diferente, por exemplo, do cargo e comissão, que o vínculo é precário, ele pode sair a qualquer momento. E também o agente temporário, porque ele é contratado por um determinado período. Por exemplo, o professor, que é contratado como agente temporário, ele é contratado às vezes só por um ano, sim ou não? E aí fica renovando essa contratação por períodos determinados. Mas a qualquer momento, caso acabe a necessidade, a administração manda embora. É ou não é? Manda embora. Com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando as categorias de agente público e o regime jurídico aplicável, assinale a alternativa correta. Presta atenção, olha aí, ó. Você já tem a resposta. Só precisa agora ir fazendo um checklist. Turma, presta atenção. Letra A. O contratado, nessa hipótese, passa automaticamente a ocupar cargo público em comissão, sendo regido pelo mesmo estatuto dos servidores efetivos errado. Por quê, professor? Quem é um servidor temporário não ocupa cargo, turma. Não ocupa cargo. Nem muito menos cargo em comissão, que serve para direção, chefia e assessoramento. O agente temporário, turma, ele serve para realizar a mesma atividade do servidor efetivo, de dia a dia. Por exemplo, contrata para ser professor, contrata para ser médico, contrata para ser recenseador. Ou seja, realiza atividade rotineira. O cargo em comissão ele é uma outra estrutura prevista em lei que serve para direção, chefia e assessoramento. E aí qualquer um pode ocupar, inclusive nem é temporário, basta que a autoridade queira que ele permaneça, que vai permanecer. Então isso daqui está errado. B. A função pública é sinônimo de emprego público errado. Por quê, professor? Não é sinônimo. Emprego público é uma coisa, função pública temporária é outra. Emprego público é ocupado por um empregado público que trabalha na administração indireta de direito privado e é regido, ou seja, o que disciplina a relação com a administração pública são a consolidação das leis do trabalho. Então não é sinônimo, galera, são coisas diferentes. É ou não é? Eu vou ler o resto aqui, ó. Sendo sempre regida pela CLT, errado. Erradíssimo isso daqui. Olha a letra C, diz assim, ó. Apenas os cargos públicos são acessíveis por seleção pública, sendo empregos públicos e funções públicas preenchidos exclusivamente por indicação errado. Emprego público também é preenchido por uma seleção pública que é chamado concurso. Concurso público. D. A contratação por tempo determinado com base em necessidade temporária de interesse público configura o exercício de função pública sem vínculo estatutário nem seletista e sujeita-se ao regime jurídico próprio fixado em lei. Correta a letra D, turma. Correta a letra D. Fechou? A letra E está errada. Diz assim, ó. Os contratados por tempo determinado são considerados servidores efetivos. Errado. Com estabilidade, errado. Por quê, professor? Só é estável o servidor efetivo. O ocupante de função temporária não é estável. Então, a letra D, corretíssima. Uma aula sobre função pública temporária. Fechou? Fechamos o tema cargo, emprego e função. Na próxima aula, a gente continua com outro assunto do direito administrativo e firma a carcaça que a gente está na reta final. Então, agora não é a hora de desistir, agora é a hora de estudar de verdade até o dia da prova. Então, até a próxima aula e já com o direito constitucional.